Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Elton, sou consultor de investimentos CVM e vamos comentar aqui sobre o resultado do primeiro trimestre de 2025 do Banco do Brasil. Foi um resultado bem complicado, o mercado não gostou, a gente percebe aqui que teve uma queda forte. E será que o mercado reagiu de forma correta? Não agiu? Foi exagerada? Não foi? Vamos ver aqui nessa apresentação. Tá? Logo de cara, eles já falam sobre o guidance que vai ter que revisar. Tá? O que é o guidance? É as projeções que o banco faz para aquele ano. Então, nossa expectativa é que nesse ano a gente lucre tanto, que a gente vai ter uma receita de tanto, uma despesa de tanto, a gente vai distribuir tanto de dividendos. Tá? Então, como eles estão ali dentro da operação, eles conseguem fazer esse tipo de projeção. É lógico que, devido aos fatores externos ou até mesmo internos, essa projeção pode mudar, que foi o caso do Banco do Brasil. Então, eles pegaram e mudaram já estão fazendo uma revisão, porque o primeiro trimestre meio que surpreendeu eles em relação aos resultados. Para começar, a gente teve um líquido de 7,4 bilhões. É muito dinheiro, né? E quando a gente compara com outros bancos, Banco do Bradesco ou Santander, lucrou mais. Mas qual que é o ponto aqui? A questão da queda, tá? O mercado esperava um resultado próximo do quarto trimestre de 24, de 9,6 bilhões. Mas não veio 23% a menos. E se comparar com o mesmo trimestre do ano anterior, foi de 20,7%. Então isso pegou o mercado de surpresa. Tá? E aí, mas por que isso aconteceu? Tá? O que o banco fala sobre isso? Então eu assisti, né, um podcast ali que eles fizeram do Banco do Brasil com o CFO e também ali a live de resultados. Eles atribuem essa redução do lucro a dois fatores. Primeiro fator, o aumento da inadimplência, principalmente na carteira do agronegócio, e a questão da mudança de forma de contabilidade, seguindo agora a resolução do Banco Central, que é uma resolução, cadê? Tá aqui, ó. Resolução 4966, tá? Do finalzinho de 2021. E o que diz essa resolução? É que algumas fórmulas de considerações de perdas, elas precisam ser mudadas, tá? Então, assim, tem vários outros itens que são mudados na contabilidade ali, tentando seguir mais próximo uma contabilidade internacional, que é a IFRS. Então, ela muda ali a questão de você considerar algumas inadimplências, tal, e como calcular o PDD. E isso afetou bastante a contabilidade do banco, beleza? E como que isso funciona, tá? Então, o provisionamento de dívidas duvidosas, o banco fazia através de perdas incorrentes. O que é perdas incorrentes? Eles consideravam essa perda acima de 90 dias. E aí, acima de 90 dias, eles faziam a projeção do PDD, tá? A PDD é provisionamento de dívidas duvidosas, tá? É uma forma de proteção do banco, proteger contra a inadimplência, e ela entra ali como um custo para a empresa. Então ela fazia nesse modelo. Com a mudança para seguir as normas da resolução 4966, é 4966, né? 4966, as perdas, elas são por perdas esperadas. Ou seja, o cliente atrasou e mesmo que entre em negociação, você já tem que fazer uma projeção do PDD. Você vai ter que já adicionar isso ao PDD. Então antes esperava 90 dias, agora não. Agora todo mundo que tem uma inadimplência já tem que ter ali uma projeção no PDD. Então isso fez o PDD aumentar muito, de 9,6% de um trimestre para o outro. Foi uma pancada muito forte, né? Comparado com ali primeiro trimestre de 2024, foi um aumento de 18,9%.
Então, isso daqui afeta o lucro líquido, porque você teve um custo, né? Consequentemente, diminui o lucro. E o que isso mostra pra gente? Que a carteira de crédito do banco tá com uma inadimplência alta, né? Que teve que fazer um aumento desse PDD. E a gente começa a olhar aqui, por exemplo, né, sobre a carteira de crédito, que é a carteira de crédito que realmente o banco empresta, tá? Tá emprestando dinheiro pra galera aí. A gente teve um aumento de apenas 1,1% comparado com o mesmo trimestre do ano passado. E comparado com o ano passado, o mesmo período do ano passado, 14,4%. Então ela conseguiu crescer pouco de um trimestre para o outro. E você vê que a inadimplência total, ela saltou, né? Se você pegar no mesmo trimestre, em um ano, tá? 4,13 para 5,53, para inadimplência de 30 dias, né? Inadimplência acima de 90 dias, 2,9 para 3,86. Ah, mas tem uma cobertura, tá? Como é que funciona essa cobertura? Tá? Ela tem 184% de cobertura. É o provisionamento, o PDD, sobre aquela carteira que pode ser realmente inadimplente, que pode ser realmente um prejuízo. Então, ela, pelo PDD, ela conseguiria aí suprir essa necessidade em caso realmente de não pagamento, tá? E ainda sobraria ali uma gordurinha para outros problemas que podem acontecer. Mas a gente tem esse problema do aumento na inadimplência. E aí eles detalham isso, tá? A carteira de crédito para pessoa física, então é uma carteira de 335 bilhões. A inadimplência já está acima de 30 dias, está 7,33. A inadimplência acima de 90 dias, 5,1. Então, se você vê os vídeos que eu gravei sobre os bancos, você vai ver que essa inadimplência é alta comparada aos outros bancos, tá? E aí eu te pergunto, por que está alta? Não há uma análise mais aprofundada desse cliente para poder emprestar? Tá? Se você pega, por exemplo, com o Itaú é muito mais criterioso e tem uma carteira muito parecido, já está acima de 1 trilhão de reais. Só que você pega ali a questão de inadimplência, 2, 3%, tá? Então tem uma questão diferenciada entre os dois bancos em relação a dar ou não crédito para quem está precisando e para quem está solicitando. Aí quando a gente vai para pessoa jurídica, a gente vê também aumento na inadimplência de mais 30 dias para 6%, mais de 90 dias 4,06%, tá? Ainda o índice de cobertura está 190, beleza? Agora vem aqui o que é mais crítico e que chama mais atenção no mercado, que é a carteira de agronegócio, de 406 bilhões, só que saiu de uma inadimplência de 1,7 para 4,11 em um ano. Tá? É um aumento muito significativo. De mais de 90 dias, de 1,19 para 3,04. Então é assim, muito grande essa inadimplência, tá? Aumentou muito. O que o banco fala? O problema que teve uma safra não tão boa, e também vários empreendedores dessa área de agronegócio entrando com pedido de recuperação judicial. E quando acontece isso e é aceito pela justiça, há ali uma suspensão de pagamento desses empréstimos que a empresa tem. Então o banco acaba não recebendo, né, por um período até que se faça uma recuperação judicial. Até o próprio CFO comenta que se você tem problemas de crédito tal, e você que é do agronegócio, não peça recuperação judicial antes de ir conversar com o banco. Vai conversar com o banco para ver se é possível renegociar a sua dívida, porque seria mais vantajoso do que você entrar com a recuperação judicial. E aí ele citou que você acaba perdendo a questão da relação de crédito com o banco, tá?
Então é um problema bem complicado, mas eles também citam que a expectativa, né, segundo o IBGE, é que esse ano tem uma safra de recorde, uma safra recorde, e que possa fazer diminuir essa inadimplência e voltar a ter uma inadimplência mais controlada com essa safra. Tá? Então a expectativa é que para os próximos trimestres isso melhore. E por fim aqui ele comenta um pouco mais sobre a resolução 4966, que é a relação da carteira de crédito. E aí já é dividido por estágio, né? Estágio 1, 2 e 3, que significa que no estágio 1 são as pessoas realmente que estão pagando, as empresas e tal. Tem uma carteira de 976 bilhões. Então você percebe que, por mais que a inadimplência esteja aumentando, tá? A maior parte do bolo ali tá adimplentes. Tá? O estágio 2 seria o estágio acima de 30 dias, então seria uma carteira de 41,3, sendo 9,6 bilhões de perda esperada. E quando a gente passa para o estágio 3, seria o estágio acima de 90 dias, né? É uma carteira de 86,1 bilhões e uma perda esperada de 62,5 bilhões. Por mais que tenha aqui 38,5% do saldo das operações do estágio 3 estão adimplentes, ou seja, teve uma negociação e aí essa pessoa pode estar pagando de parcelado, assim por diante, mas mesmo assim, pela essa nova resolução, ela entra aqui no estágio 3, tá? Então ela também especifica aqui como que está em cada setor, beleza? Então assim, a carteira, ela tá saudável, né? Porque a gente vê pelo estágio 1, só que acende esse alerta perante as outras, quando a gente detalha melhor cada carteira de crédito e vê que o índice de inadimplência aumentou bastante. Então, acendeu esse alerta no mercado, o mercado acabou fazendo uma correção no preço, né? Porque já que vai ter uma expectativa de um novo guidance e tal, uma redução dos possíveis lucros, o mercado acaba ajustando isso. Agora, a minha opinião sobre isso daí, tá? Como houve essa mudança na contabilidade, eu acho que é cedo ainda para ter um pânico em relação ao Banco do Brasil, tá? Então, a gente tem que esperar os próximos trimestres para que essa distorção ela diminua e aí sim você consiga analisar mais friamente como que o banco está se comportando, beleza? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.